Olá, vamos começar nosso Deep Dive de hoje. A gente vai dar uma olhada em algumas regras bem importantes do Código de Processo Civil, o de 2015. Vamos focar nos artigos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e o 489. A ideia é entender como eles tentam, assim, garantir um processo mais justo, sabe? Com todo mundo sendo ouvido e as decisões bem explicadas. Exato. E é importante, né, perceber que não são só detalhes técnicos chatos. São, na verdade, a estrutura para um processo que realmente respeita os direitos das pessoas e busca decisões, assim, legítimas, que a pessoa entenda o porquê. Boa. Vamos pegar o artigo 7º, então. Ele fala em paridade de tratamento. Igualdade, né? Básico. Mas fala também em zelar pelo efetivo contraditório. Isso aí parece ir um pouco além de só poder falar no processo, né? Com certeza, é um salto importante. A gente saiu daquela ideia antiga do contraditório mais formal, que era basicamente, olha, você é informado e pode responder. Agora o foco é no contraditório que a gente chama de substancial ou efetivo. A grande questão é, a parte tem que ter a chance real de influenciar o juiz, a decisão final. Influenciar. Interessante. E é aí, né, que os artigos 9º e 10 entram com tudo. Eles proíbem a famosa decisão surpresa. Ah, e essa é clássica. Quer dizer, o juiz não pode tirar um argumento da cartola, assim, algo que ninguém discutiu e pá, decide com base nisso. Exatamente isso. Mesmo que seja um fundamento que, em tese, ele poderia conhecer de ofício, por ser juiz. Mesmo assim. Sim, se for um ponto essencial para a decisão, ou seja, um fato novo ou um argumento jurídico diferente, tem que passar pelo debate antes. O artigo 9º, a regra geral é: ouve primeiro, decide depois. Claro, tem as exceções, né? Tipo tutela provisória, coisa urgente, aí o contraditório fica para depois, mas a regra é ouvir antes. E o 10 reforça isso. O 10 reforça. E o STJ, olha, tem sido bem firme nisso. Tem aquele RESPAS, que é um 1.676.027, que anulou uma decisão justamente por isso. E, mais recente, no informativo 772, eles disseram que nem argumento novo, trazido só lá na sustentação oral, pode basear a decisão se não foi debatido antes. É um empurrão para o processo ser mais colaborativo. Entendi. Faz todo sentido, né? Para não ser pego de surpresa. Ok, isso leva para outra questão. O juiz. O artigo 8º parece dar um monte de diretrizes para ele, né? Fala que ele tem que olhar para os fins sociais, para o bem comum, para a dignidade humana e agir com proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência. Nossa, é bastante coisa. Como que isso funciona na prática, sem virar uma coisa muito aberta demais? Ótima pergunta. O artigo 8º, ele traz o que a gente pode chamar de metanorma, sabe? São como bússolas. Elas não deixam o juiz decidir de qualquer jeito, só falando em bem comum, mas exigem que a aplicação da lei seja, assim, temperada por esses valores maiores. Ah, entendi. E isso se conecta diretamente com outras coisas, como a publicidade, que está lá no artigo 11, regra geral, né, tudo público, e crucialmente com o dever de fundamentar bem as decisões. Aí a gente chega no artigo 489. É. O 489, especialmente o parágrafo 1º, parece quase um checklist do que não fazer numa sentença, né? Exatamente. É o antídoto contra aquela decisão genérica, sabe? Que serve para qualquer caso. Ele diz que não é fundamentar, só jogar lá o artigo de lei sem explicar por que ele se aplica ali naquele caso específico, inciso 1. Certo. Ou usar aqueles motivos super vagos, tipo, pelas provas dos autos decido assim, inciso 3. Uhum. Ou, e aqui ele conversa direto com o contraditório que a gente falou, ignorar um argumento importante da parte, um que poderia, em tese, mudar o resultado, inciso 4. Tem que enfrentar. Tem que dialogar com o que foi dito. Isso. E também tem que explicar conceitos jurídicos indeterminados, tipo boa-fé. Mostrar por que um precedente citado se encaixa ou não, vê. E se a parte trouxe um precedente, tem que dizer por que ele não se aplica, distinguishing, ou porque já foi superado, overruling, vê. É uma exigência de uma decisão quase artesanal, feita para aquele caso. E aquela história do iura nove de cúria, o juiz conhece o direito.
Como fica com essa proibição de surpresa? O juiz não pode dar um enquadramento jurídico diferente? Pode, mas com cuidado. O STJ deu uma calibrada nisso lá nos informativos 763 e 760. Se os fatos foram bem debatidos, o juiz até pode dar uma qualificação jurídica diferente da que as partes sugeriram. Isso, em geral, não seria uma surpresa proibida. Ok. O problema é quando ele usa um fundamento jurídico essencial que ninguém tinha sequer mencionado ou um fato que não estava na discussão. A base da decisão, o núcleo, precisa ter sido debatido. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, esses artigos todos 7, 8, 9, 10, 11, 489, eles meio que desenham um modelo de processo, né? Um processo que busca ser mais transparente, baseado no diálogo real, que tenta evitar surpresas, e que exige do juiz uma explicação clara, passo a passo, do porquê decidiu daquele jeito. É para dar mais legitimidade para a decisão, imagino. Sem dúvida alguma. Seguir essas regras à risca é vital. Não só para ser justo no caso concreto, mas para a confiança de todo mundo no sistema de justiça. E para a segurança jurídica também. Decisões que são bem fundamentadas, que mostram que ouviram as partes, elas são naturalmente mais fortes, mais difíceis de contestar. E pensando nisso tudo, me vem uma reflexão final, sabe? Com toda essa ênfase no diálogo, na capacidade de influenciar, na proibição de surpresa, como será que o uso cada vez maior de, sei lá, inteligência artificial, algoritmos, para ajudar nas decisões judiciais, como isso vai conversar com esses princípios? Será que a tecnologia pode, quem sabe, desafiar essa ideia de ser ouvido de verdade? Ou talvez, de um jeito inesperado, até reforçar nossa capacidade de entender o porquê de uma decisão? Fica aí a pergunta, para quem nos ouve pensar.